Olá, alunos! Meu nome é Germana Tavares e hoje nós vamos ver um pouco sobre o tema da classificação de materiais. O objetivo da aprendizagem é, primeiramente, entender a influência da classificação de materiais no gerenciamento dos estoques. Então, entender por que é que a gente classifica os materiais para que nos ajude a organizar melhor o nosso estoque. Então, de que maneira a classificação de materiais ela auxilia na nossa gestão de estoques, que vai ser tema da nossa segunda unidade, a parte de estoque. Vamos ver alguns tipos de classificação que são adotados. Então, como é que a gente classifica esses materiais? E a interface entre os tipos de classificação. Então, como é que existe essa interface, né, entre os diversos tipos de classificação? Começando pelo conceito, né, a classificação ela nada mais é do que o processo de aglutinação de materiais por características semelhantes. Então, o que é aglutinar materiais? É juntar, é unir, reunir os materiais de acordo com o quê? Com características semelhantes. Então, quando a gente vai, por exemplo, num supermercado e a gente encontra seções dentro de um supermercado, por exemplo, frutas e verduras, congelados, material de higiene. Então, tudo isso já é uma forma de quê? De classificar os materiais e organizar melhor para que a gente encontre mais facilmente esses materiais e também para que esses materiais não sofram nenhuma deterioração. Então, a aglutinação, como eu já falei, consiste em agrupar segundo o quê? Segundo uma forma, dimensão, peso, tipo, uso, etc. Que é justamente o que? Essas características semelhantes que se fala aqui no conceito, para não ser confundido com o outro e gerar confusão, tá? Então, quando a gente vai fazer a classificação dos materiais, a gente tem que ter esse cuidado em separá-los, em classificá-los, reuni-los conforme algumas características. E essas características, como já foi dito aqui, pode ser justamente o peso. Então, material que é muito pesado, por exemplo, cimento, você não vai guardar junto, por exemplo, de vidro, né? Por quê? Porque pode causar algum dano, por exemplo, no vidro, que é um material, no espelho, que é um material muito delicado. Né? Junto de tintas, por exemplo, um tecido, você não pode armazenar junto de tintas, por exemplo, porque pode danificar o tecido, né? A tinta pode vazar, pode escorrer, enfim, danificar o tecido. Material que é muito inflamável, né? Então você não pode armazenar em qualquer local. Então, existem os materiais, eles apresentam algumas características e que a gente pode utilizá-las para nos ajudar a classificar melhor os materiais. Então, trazendo aqui um exemplo, né, da construção civil, a gente tem aqui uma classificação que ela é feita de acordo com, é desenvolvida pelo IBGE, pelo Conselho Nacional de Classificação de Materiais. Existe uma classificação que classifica todos os tipos de materiais, inclusive o material de construção civil. E aí, por exemplo, aqui eles apresentam primeiramente um código, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas em que consiste esse código, tá? Mas a classificação é aqui: fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Então, é como não, né? Todos aqueles materiais que são de concreto, de cimento, que apresentam essas características aqui, fibrocimento, gesso ou materiais semelhantes. Para a gente é um pouco difícil porque a gente não faz parte da construção civil, mas quem trabalha na construção civil sabe exatamente o que é que isso significa.
Então, todos esses materiais que apresentam essas características daqui são organizados, são armazenados junto, tá? Então, dentro do estoque, dentro do armazém, eles ficam organizados juntos. Então, fabricação de materiais de gesso, então, cantoneira, sanca, imagens, placas, painéis, tudo isso pode ficar junto. Fabricação de materiais de construção, de substâncias vegetais, naturais ou sintéticas, por exemplo, lã de madeira, palha, aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes minerais, exceto betumes, e a fabricação de outros artefatos de concreto, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, não classificados em outra subclasse. Por quê? Porque dentro de uma classe de materiais pode existir uma subclasse. Então, esta subclasse, por exemplo, aqui não compreende esses outros materiais daqui. A gente não precisa saber em detalhes, né, esses materiais, porque não é o nosso foco. O nosso foco é justamente entender como é que a classificação de materiais ela pode ser feita. Então, você que trabalha aí na construção civil, ou às vezes tem até uma loja de material de construção, por exemplo, né? Você tem uma loja de material de construção e aí você precisa organizar o teu estoque. Então, primeiro de tudo, você vai fazer o quê? Classificar esses materiais conforme algumas características semelhantes, como, por exemplo, essas que nós acabamos de ver. Quem tiver curiosidade, vou deixar o link aqui, tá? Desse site que apresenta aqui a classificação, e aí vocês podem entrar e ver a classificação dos materiais. Então, afinal de contas, como é que a gente faz essa classificação? Como é que nós classificamos os nossos materiais? Então, a gente utiliza 3 atributos para a classificação de materiais. O primeiro deles é a abrangência, o outro é a flexibilidade e também a praticidade. Para algumas pessoas memorizarem, elas utilizam como a sigla de FAP, né? De FAP, tá bom? Às vezes isso é muito cobrado também em concurso, tá? E pode ser cobrado também nas provas do ENAD, tá? Essa classificação aqui desses atributos. Mas vamos entender o que é, né? O que é que significa. Então, em termos de abrangência, a classificação deve tratar de uma gama de características, em vez de reunir apenas materiais para serem classificados. Então, é o que? É uma gama de características, como a gente já viu no slide anterior, de peso, né? De dimensão, alguma questão dessa natureza, o uso que facilite. Então, um sistema de classificação, ele deve ser abrangente o suficiente para reunir, para incorporar todas as possibilidades de materiais que a empresa venha a ter. Então, digamos que, por exemplo, naquele período que a gente precisou comprar máscaras, né? Então, digamos que a empresa não trabalhava com máscara e agora ela precisou comprar máscaras. E se ela está adquirindo ou até mesmo produzindo, ela precisa classificar esse produto no seu estoque. Então, se o sistema de classificação da empresa não for abrangente o suficiente para incorporar esse novo tipo de material, a gente diz que ele é um sistema falho. Então, ele precisa ser abrangente o suficiente para que qualquer novo material que seja incorporado à empresa, ele possa ser classificado sem nenhum problema. Então, quando a gente diz aqui, ó, material de escritório, né? A gente pode incluir um lápis, pode incluir um papel, pode incluir uma caneta, pode incluir um marca-texto. A gente pode incluir uma gama de materiais dentro dessa classificação. Aí, dentro dessa classificação, podem existir subclassificações, tá? Mas por aqui a gente já vê que ele é abrangente, né? Então, material de beleza, a gente não restringe tanto assim, né, a classificação. Então, a classificação ela precisa ser primeiramente abrangente. O outro aspecto é a da flexibilidade. Ele deve permitir interfaces entre os diversos tipos de classificação, de modo que se obtenha ampla visão do gerenciamento de estoques. Quando a gente fala aqui em interfaces, é justamente entre os diversos tipos de classificação, é justamente o quê? Uma comunicação
tá? Entre os diversos tipos de classificação, porque às vezes o tipo de classificação adotado na minha empresa é diferente daquele adotado em outra empresa. Então, a gente pode ter essa flexibilidade aí, tá bom? Então, qualquer tecnologia nova que surgir no mercado, né, que precise ser alterado ali na minha classificação, isso é permitido. Também aqui uma bula de um remédio, quando se diz assim, esse remédio, quando administrado, por exemplo, em grávidas, ou para crianças, ou para pessoas alérgicas, ele funciona dessa maneira. Então, veja que há uma certa flexibilidade, né? Prazo de validade de alimentos, então prazo de validade vai até tanto. Então, nesse período, né, o material apresenta essas características. Depois disso, a gente já não garante. Então, existe uma flexibilidade aí. E o último item é a da praticidade. Então, assim, a classificação ela precisa ser prática. Você bateu o olho, você leu, você já tem que saber, já tem que identificar o que é aquele material. Então, ela deve ser uma classificação direta e simples, tá? Então, como exemplo, aqui a gente tem um marcador para quadro branco, que ele poderia ser utilizado como pincel atômico de ponta arredondada, tamanho médio. Você poderia ler isso e dizer, poxa, não sei o que é isso. Agora, se alguém chega para você e diz, ó, pega ali um marcador para quadro branco, facilmente a gente sabe o que é. Que nada mais é do que um pilô, só que pilô é marca e quando a gente trata de empresas públicas, a gente não pode utilizar marcas, né? Então tem que ter esse cuidado também. Mas, enfim, a classificação ela deve ser abrangente, flexível e prática. E aqui nós temos, então a gente chega finalmente aos tipos de classificação, né? Então toda essa gama de materiais que existe no livro de Viana, ele classifica aqui por tipo de demanda como materiais críticos, ou pela perecibilidade, ou pela periculosidade, pela possibilidade de fazer ou comprar, pelos tipos de estocagem, a dificuldade de aquisição ou mercado fornecedor. Então, isso daqui é uma maneira, tá, que a gente tem para classificar os materiais. Então, eu tenho uma empresa, aí eu compro, sei lá, por exemplo, um posto de gasolina, né? Então, que armazena aí muitos combustíveis. Então, os combustíveis vai estar aqui provavelmente classificado aqui pelo grau de periculosidade, por exemplo, tá? Materiais críticos, um material que é muito delicado, né? Então, um vidro, um espelho, pode ser classificado como um material crítico, tá? E a gente vai ver cada um deles agora. Falando sobre o primeiro tipo de classificação, nós temos o tipo de classificação por tipo de demanda. Então, essa classificação, né, por tipo de demanda, ela é subdividida em duas. A primeira é material não de estoque e a outra é material de estoque. Então, como o próprio nome diz, o material não de estoque é aquele que você não estoca. Por quê? Porque ele não tem uma demanda constante. Não tem um uso muito frequente dentro da empresa. A necessidade desse tipo de material ela é muito esporádica, seja porque é um material que não tem muita saúde, não tem muita saída, não está no gosto do consumidor, ou porque às vezes é um material muito caro, então raramente o consumidor ele solicita, ou ele é muito difícil de ser encontrado, é mais de origem sazonal. Então, quando há necessidade dele, a demanda ela é feita de maneira muito pontual. Então, rapidamente o pedido é feito, o produto chega e aí ele já é consumido no ato, no momento em que este produto chega na empresa. Então, por isso que a gente classifica como sendo um material não de estoque
e a gente não fica preocupado com relação a ver as questões de ressuprimento dentro da empresa por esse tipo de produto. Já os materiais de estoque, eles são subdivididos em 3, tá? Esse tipo de classificação, ele é muito utilizado dentro das empresas. E aí, a gente tem aqui o tipo de classificação: valor do consumo anual, que é o que a gente chama daquela curva A, B, C. Então, de acordo com o consumo do produto, ele é classificado em A, em produto B ou em produto C. O que é que isso significa? Significa que aquele produto que tem muita saída, tem muita demanda, tem muita procura, ele é classificado em A. Temos o produto que sai de maneira mediana, então ele é classificado em B. E temos aquele produto que sai pouco, então ele é classificado em C. É interessante a gente analisar que, a depender do local onde a tua empresa está classificado, está localizada, o mesmo produto que é classificado em A, por exemplo, em uma determinada loja que está localizada numa determinada região, ele pode ser classificado em C como uma outra loja. É tanto que às vezes a gente vai numa loja, por exemplo, às vezes assim, numa farmácia, né? Você chega lá, tem remédio tal, não tem, mas deixa eu ver se em tal canto tem, né? Às vezes está localizado num bairro que tem muito idoso, por exemplo, né? Então, a procura por determinado remédio que normalmente o idoso usa vai ser classificada aqui como A, mas às vezes em outro bairro que é mais perto ali de uma região, sei lá, universitária, onde tem muito jovem, tal, aquele produto que sai muito naquela região, de repente nessa outra já não sai tanto, tá? Então, é importante levar em consideração essa questão. Aí é diferente da classificação, eu vou pular aqui para dar importância operacional, que é classificada em X, o produto é classificado em X, Y e Z. Aqui não é com relação ao consumo, aqui é em relação à importância que esse produto representa para a empresa. Ou seja, mesmo que ele não seja muito consumido, esse produto, caso ele falte, vai trazer um prejuízo muito grande para a empresa. Então, ele não pode faltar de jeito nenhum. E observem, esse produto, que ele é muito importante, ele tem uma classificação aqui Z. Ele não vai ser X não, tá? Para vocês não confundirem aqui, que A é aquele que é o mais consumido, B é mediano e C é pouco consumido. Já na importância operacional, o X ele tem uma baixa importância operacional, o Y uma média importância operacional e o Z tem uma importância operacional muito alta. Então, esse produto ele não pode faltar de jeito nenhum, senão vai causar algum prejuízo muito gritante, digamos assim, para a empresa. Vai acontecer algum dano ambiental, né? Vai acontecer de uma pessoa ficar muito doente, alguma coisa assim. Então, a importância operacional é muito alta. E a outra classificação é com relação à aplicação do produto, tá? Então, a gente tem aqui essas 7 classificações. A primeira delas é de material produtivo. Então, é todo aquele material que faz parte do processo de fabricação. É diferente, por exemplo, de material improdutivo. Eles não fazem parte do processo de fabricação em si, né? Aí veja, um material produtivo são aqueles que fazem parte do processo de fabricação. Pode ser uma matéria-prima, mas a matéria-prima também já é um outro tipo de classificação. Então, tem que ter cuidado porque cada empresa vai classificar conforme a sua realidade, né? Conforme se adequa melhor esse tipo de classificação para que o funcionário ele não se confunda, tá? Então, matérias-primas a gente sabe quais são, né? Então, produtos em fabricação são aqueles que ainda estão dentro do processo, ainda estão sendo produzidos. Então, por exemplo, assim, numa montadora de carros, né? Por exemplo, um banco de um carro, ele está sendo ainda um produto em fabricação. E o produto acabado seria justamente o carro.
tá? Materiais de manutenção, né? Eles são utilizados de maneira repetitiva, tá? Materiais improdutivos eu já falei, e materiais de consumo em geral que a gente sabe, né? Todos aqueles materiais ali meio que de escritório, que é de consumo geral. E como eu falei, isso depende muito da empresa e da forma como ela acha melhor classificar os materiais, tá? Uma outra classificação que é muito utilizada, no caso, pelas indústrias, é a de materiais críticos. Então, normalmente as indústrias utilizam muito essa classificação. Então, eles são materiais de reposição específica, a demanda não é previsível e a decisão de estocar tem como base o risco. Então, por isso que o nome é materiais críticos. Por serem sobressalentes vitais de equipamentos produtivos, devem permanecer estocados até a sua utilização, não estando sujeitos ao controle de obsolescência. A quantidade de material cadastrado como material crítico dentro de uma empresa deve ser mínima. Por quê? Porque esses materiais eles são críticos devido a alguns fatores. Então aqui fica mais fácil da gente entender. Dentre esses fatores, nós temos aqui, por exemplo, o problema de obtenção. Então, digamos, um material que ele é muito difícil de ser adquirido. Seja porque ele é um material importado, então ele se torna mais caro, o recebimento ele é mais demorado, ele tem mais risco, né, por ser importado de extraviar, de não chegar, algum problema dessa natureza. Seja porque é um único fornecedor, então você fica dependente daquele fornecedor, tá, para produzir isso daí. Seja porque é um material que está em falta no mercado, ou porque é estratégico de difícil obtenção ou fabricação. Então, não é interessante para a empresa trabalhar com materiais que sejam muito críticos, que sejam de difícil obtenção. Ela deve trabalhar com um ou outro ali que tenha essa característica, tá? Ele pode ser crítico também por razões econômicas, seja porque é um material muito custoso, né, um valor muito alto, seja para armazenar ou seja para transportar, tá? Então, essa também é uma razão, né? De classificar o material como crítico. Uma outra forma é problemas de armazenagem ou de transporte. Então, material perecível, de alta periculosidade, elevado preço, ou grandes dimensões, ou que seja uma coisa assim muito delicada. Então, por exemplo, quando a gente fala de transplante, né, de órgãos, a gente sabe que tem que ter todo um cuidado com o armazenamento, com o manuseio, com o transporte, porque com o tempo, né, de transporte, porque qualquer problema que der prejudica, digamos assim, a atividade fim, né? Problema de previsão, é difícil de prever seu uso, você não sabe quando é que vai precisar daquilo. Razões de segurança, é um material de alto custo de reposição, tá? Então, como eu falei, é uma classificação que não é interessante que a empresa tenha muitos tipos de materiais dessa natureza, e ele é crítico por uma série aqui de fatores, como vocês já viram. Então, quanto à perecibilidade, como o nome já diz, né, implica quão perecível aquele produto ele é, tá? E aí ele representa a possibilidade de extinção das propriedades físico-químicas dos materiais. Então, não é só porque, digamos, passou o prazo de validade, como é o caso de um produto alimentício, né? Mas quando as propriedades físico-químicas do material, ele foi alterada, ele foi modificada, tá? E aí eles podem ser classificados em materiais perecíveis e não perecíveis. A perecibilidade desses materiais, eles podem ser classificados conforme vários itens, tá? Então, conforme aqui uma ação higroscópica, por exemplo, que eles perdem, né? Eles absorvem água aqui, por exemplo, o sal. Então, se o sal, né, ele em contato muito quente
tá? Ou em contato com a água, então ele perde a sua característica, tá? E a cal também. Então tem que ter cuidado na forma de armazenar. Então por isso que ele é classificado como, apesar do sal ter um prazo de validade muito grande, pela ação higroscópica ele pode perder as suas características físico-químicas. Então por isso que a gente pode classificar o sal, por exemplo, como um item perecível, tá? Pela limitação do tempo, então como eu já falei, prazos de validade dos alimentos, dos remédios, tá? Instabilidade, volatilidade, então uma acetona, tá? O álcool, ele é muito volátil. Contaminação da água, óleo, contaminação por partículas sólidas, gravidade, né? Então materiais como aço, pranchas de madeira, tá? Tem que ser armazenadas adequadamente, porque senão podem perder as suas características. Por quebra, colisão, então vidros, cristais, então pode ser também classificado como um material perecível. Ação de luz, como filmes fotográficos, atmosfera agressiva, ação de animais. Então, esses materiais aqui podem ser classificados como sendo perecíveis. Mas, mais uma vez eu digo, vai depender do tipo de empresa e como ela acha melhor, mais adequado classificar esse material. Com relação à periculosidade, também como o nome já diz, né? É um material que permite a identificação devido às suas características físico-químicas, oferecerem risco à segurança no manuseio, transporte ou armazenagem, como por exemplo líquidos inflamáveis. Então, um líquido inflamável ele precisa ser muito bem armazenado, acondicionado, transportado, tem que ter muito cuidado do contato com outros materiais, porque qualquer problema pode acontecer um desastre, tá? Então, temos uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que aborda o transporte de cargas perigosas e essa norma aqui que classifica, né, líquidos inflamáveis. Quais são os líquidos inflamáveis? Nessa reportagem aqui, ela retrata que em Ponta Grossa é o local que tem mais acidentes com cargas perigosas do Paraná. O município concentra um dos maiores entroncamentos do estado e com isso aumenta o número de acidentes com produtos inflamáveis. Tá? Então, numa operação, né, que foi feita com o objetivo de fiscalizar caminhões que transportam produtos perigosos, foram fiscalizados veículos que levam produtos inflamáveis, corrosivos e tóxicos. O objetivo é a prevenção para que, em casos de acidentes, eles tenham formas corretas de atendimento. Então, esses caminhões que transportam, por exemplo, combustível, tá? Ou materiais corrosivos ou tóxicos, eles precisam estar sendo constantemente fiscalizados para saber se eles estão sendo transportados adequadamente para evitar acidentes. Com relação a essa classificação da possibilidade de fazer e comprar, é quando a empresa ela decide se ela mesma vai fabricar aquele determinado produto ou se aquele produto ele vai ser comprado de uma outra empresa. Então, quando ela resolve fazer internamente, é porque a própria empresa vai fabricar. Ou ela decide comprar de uma outra empresa, então ela vai ser adquirida no mercado. E essa decisão de fazer ou de comprar, ela depende de uma análise de custos. Então a empresa tem que ver se é mais custoso produzir, né? Por exemplo, se ela até tem o conhecimento, se ela detém a tecnologia, se está dentro do escopo de atividade dela, então é melhor que ela mesma produza aquele produto. Mas, se ela vai demandar um esforço muito grande, ela vai ter que adquirir novos maquinários, ela vai ter que adquirir novo conhecimento, contratar pessoal para poder fabricar aquilo, então não vale a pena. É melhor que ela compre, né?
É tanto que algumas empresas na época da pandemia, elas próprias, digamos assim, começaram, vou conseguir produzir máscaras, ou vou conseguir produzir álcool, ou vou conseguir produzir mais embalagens, vou fornecer embalagens para o armazenamento do álcool em gel, ou álcool, né, a 70. Enfim, a depender da situação da empresa, né? Uma outra alternativa é o recondicionamento, que são aqueles materiais passíveis de recuperação. Então, às vezes tem um material ali que a empresa pode recuperar, né, que vale a pena, em termos de análise de custos, né, vale a pena recuperar aquele material ou não, ou fazer um novo, ou comprar no mercado. O tipo de estocagem, tá? Ela pode ser de um material permanente ou de estocagem temporária. Um material permanente, né? Ele é um material que foram aprovados níveis de estoque que necessita de ressuprimento constante. Então, constantemente a empresa está precisando comprar esse material como uma matéria-prima que ela utiliza muito frequentemente, ou que tem um tipo de estocagem temporária, que seria a classificação não de estoque que a gente já viu, né, na nossa primeira classificação. Então é aquele material que raramente a empresa utiliza, raramente a empresa tem, que quando ela precisa, ela faz um pedido, esse produto chega e ele já é consumido imediatamente, consumido ou vendido, tá? Então ele não precisa, ele é sem ressuprimento. E dificuldade de aquisição, que como já também estava dentro daquela outra classificação que a gente já falou, né, de anteriormente. Então, às vezes é um material de difícil aquisição, porque ele exige uma fabricação especial. Então, ou é porque ele é muito escasso no mercado, ou porque é um produto sazonal, ou alguma empresa detém um monopólio, é uma tecnologia exclusiva, tem uma logística sofisticada, ou precisa ser importado. Então, também, como já foi dito anteriormente, não é interessante que a empresa, né, tenha muitos materiais dessa natureza, tão crítica como é aquela outra classificação, né? Então, ele é crítico devido à sua dificuldade de aquisição. O mercado fornecedor, né? Então, o mercado fornecedor, essa classificação, ela está relacionada à anterior, né? Porque que também está relacionada com o material crítico. Mas como eu já falei, a depender da empresa, né, ela utiliza a classificação que seja mais adequada para ela. E essa classificação no mercado consumidor é porque às vezes o material ele é de mercado nacional, então são materiais fabricados no próprio país, ou no mercado estrangeiro, materiais fabricados fora do país, ou é um material em processo de nacionalização, materiais aos quais estão desenvolvendo fornecedores nacionais, tá bom? Nesse quadro aqui, a gente tem Viana atrás, né, um quadro sinóptico, então um resumo, digamos assim, dos tipos de classificação. Então, a gente tem aqui todas, basicamente, as classificações que a gente viu, contendo os objetivos, né, da classificação, vantagem, desvantagem e aplicação, que também serve de uma forma de resumir ou tirar alguma dúvida que vocês têm, tá bom? E assim eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Temos aqui a referência, continuamos usando o livro de Viana, tá? O capítulo sobre classificação. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.